Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, uma sexta-feira para a live do Caminho da Luz, modelo que nós adotamos nesse período de pandemia. Alguns amigos e frequentadores aqui da casa têm nos perguntado, com relação ao retorno das atividades presenciais. Nós continuamos seguindo a orientação da Federação Espírita Brasileira, assim como do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde nós não estamos realmente com reuniões presenciais da casa. Teremos uma reunião de diretoria durante a semana para poder conversar sobre a possibilidade do retorno e vamos estar aí noticiando, levando isso a conhecimento de todos através das nossas páginas e dos comunicados oficiais da casa. Mas a orientação ainda permanece, que é de nos mantermos sem as atividades presenciais e mantendo o isolamento. Dessa forma a gente vai continuar com as lives às sextas-feiras. Para início hoje, nós escolhemos uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 58 e o título é Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está em Lucas capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inescindível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os sentimentos, os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. A ideia de ser discípulo do Cristo compreende realmente entender a mensagem do Cristo e aquilo que nós temos como objetivo na atual reencarnação, que é a aproximação dos seres, que é o amor entre os seres. E o momento que estamos vivendo de pandemia é um momento que podemos demonstrar tudo aquilo que a doutrina cristã nos traz como ensinamento. Apoiar, amar, amparar e estar perto de todos. Que Jesus possa abençoar a todos. Vamos elevar agora o nosso pensamento até Deus através de uma prece, dizendo: Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, te pedimos, Senhor, neste momento o teu amparo e a tua proteção. Que o irmão que irá fazer a palestra na noite de hoje possa se sentir amparado e intuído, e que possamos, Senhor, estar trabalhando
os teus ensinamentos não só na parte teórica, mas também na parte prática. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os frequentadores, e que possamos em breve estar nos reunindo. Ampara-nos a todos, Senhor, e que possamos estar dentro da Tua paz. A palestra da noite de hoje vai ser feita pelo nosso irmão Rafael Garcia, e o tema é O Filho Pródigo. Uma boa palestra para todos. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui nessa divulgação da nossa doutrina, nesse período aqui que a gente não pode se reunir, né? Mas nós estamos mantendo aqui na nossa casa essa live de sextas-feiras, né? É uma maneira de a gente participar, divulgar a nossa doutrina e continuar nesse trabalho. O tema que eu escolhi para trazer no dia de hoje, né, é a parábola do filho pródigo. Apesar dessa parábola só aparecer em um dos evangelhos, o de Lucas, né, ela é talvez a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus. Essa mensagem bíblica está em Lucas, capítulo 15, de 1 a 32, ela está centrada na leitura de 3 parábolas da misericórdia de Lucas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o pai e seus 2 filhos, né? O pai e o filho pródigo. Né? Esse trecho do Evangelho é tão importante, ele fala tanto das misericórdias de Deus, que muitos estudiosos do Cristo, na doutrina cristã, consideram essa parábola, essa parte, esse capítulo de Lucas 15, como um evangelho dentro do evangelho. Bom, mas Jesus falava muito em parábolas, né? Mas por que Jesus falava em parábolas, né? E em Mateus, em 13, 10, 11, né, os discípulos perguntam para o Senhor, né, por que eles falam em parábolas? E Jesus responde, né, porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então é um tempo que a nossa compreensão, a nossa evolução espiritual não permitia falar as coisas muito diretamente, né? Então a gente tinha que procurar um jeito metafórico, um jeito alegórico de falar isso, né? Isso também é uma coisa que foi uma das preocupações de Kardec, que ele fez a pergunta, né? Ela está 627, né? Para os bons espíritos, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bom, aí a resposta dos espíritos para Kardec, né? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, ou seja, né, narrações alegóricas na qual o conjunto de elementos evoca comparações mais superiores, né? E a forma alegórica seria uma exposição de pensamentos sob forma figurada. Então faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. E tão poucos, né? Naquela época se não compreendia, né? Agora, também naquela época não se compreendia, não se praticava, e nos dias de hoje ainda nós podemos compreender um pouco mais, né? Mas continuamos não praticando, né? Então, Jesus falava com a conformidade com o tempo, tá? 2000 anos atrás, e o lugar. E é bom a gente entender, contextualizar que lugar era esse, né? Todo mundo conhece, né? Nós estamos falando da Palestina, que é uma região pequena, que fica lá no fundo do mar Mediterrâneo, né? Que era totalmente dominada pelos romanos, tanto que os romanos davam o nome do Mediterrâneo como Mare Nostrum, nosso mar, né? Mas era uma terra muito fértil, sempre foi muito conquistada por vários povos. E muito recentemente, né, nós estamos falando do período romano, e antes deles os gregos, né? Eles queriam aquela terra que servia de caminho para Damasco e outras regiões muito importantes.
Então, é uma região lá no fundo do mar Mediterrâneo, como eu falei, né? E para vocês terem uma ideia, é uma região pequena. Aquela região da Palestina, que tanta briga teve esses anos todos, até hoje, né? É uma região metade do estado do Rio de Janeiro. Ela tem uma largura de 85 quilômetros, menos que daqui em Angra dos Reis, né? E um comprimento como Volta Redonda, Jacareí. Né? Então é nessa região totalmente dominada pelos romanos que a história de Jesus se passa há 2000 anos atrás. Né? Bom, então a organização política naquela época ela estava toda sob o poder do Império Romano. Mas os romanos não se metiam muito em questões de lei judaica, de religião, deixavam isso para o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 membros, né? Entre saduceus, fariseus, escribas e doutores da lei. Né? E nesse grupo se destacavam os fariseus, que eles eram muito influentes. Eles não eram os mais poderosos, mas eram muito influentes. Eles se consideravam separados. Como eles conheciam muito das Escrituras e se vestiam de forma e gesticulavam de uma forma muito cerimonial, tá? As pessoas, os judeus daquela época, né, eles eram muito considerados. Né? Então, mas Jesus sempre costumava, né, aludir aos fariseus, né, e chamar os fariseus de sepulcros pintados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Ele queria dizer que o pessoal tinha só casca. Eles conheciam as Escrituras, mas na realidade não as praticavam. E naquela época, para a gente entender aí essa parábola do pai, do patriarca do pai e dos dois filhos, né? A parábola do filho pródigo, né? Nós temos que entender que naquele momento lá, naquela região, a agricultura era a maior atividade econômica. Né? Nós tínhamos uma atividade religiosa em Jerusalém. Essa atividade religiosa em Jerusalém era devido aos dízimos e as primícias que o povo hebreu pagava para o templo. Né? Pra vocês terem uma ideia, o pessoal calcula que tinha uma população de Jerusalém de 22 mil pessoas, 7 mil pessoas eram sacerdotes do templo. Então é uma estrutura muito pesada. Né? E fora dali, né, o pessoal vivia agrupado em comunidades, tá, para sua proteção, né? E dessa comunidade, né, dessas aldeias pequenas, o patriarca é que exercia o poder. Né? Exercia o poder. E eles eram muito considerados nesse povo romano. Né? Isso serviu não só para a sua família, como para os seus servos. Né? Então o patriarca tinha uma tremenda influência naquela comunidade. E ele era o grande responsável pela manutenção da ordem. Então, diante desse cenário de fariseus, tá, de aldeias dominadas pelos patriarcas, as pessoas mais influentes, né, é que Jesus conta essa parábola, que na realidade são 3 parábolas. Né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Né? Bom, então ele começa, né, a parábola, Lucas capítulo 15, versículo 1. Né? Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Então os fariseus sempre de olho nas atividades de Jesus, né? Sempre querendo uma ocasião para poder prendê-lo. Então, numa dessas ocasiões aqui, tá, eles falavam que Jesus recebia pecadores e publicanos e comia com eles. Né? Então, Jesus conta essas 3 parábolas. A da ovelha perdida, passando muito rapidamente por ela, né? Falava que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, e ele perdeu uma. Então, ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha. Então, ele encontrou essa ovelha. Encontrou a sua ovelha, colocou nos ombros e voltou para o seu rebanho, colocou junto com as 99 restantes. Então ele falava: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos
que não têm necessidade de arrependimento. E ele continua. Ou ainda, aquela mulher que possuindo 10 dracmas e perdeu um dracma. O dracma era uma moeda muito usada naquela época, né? Era uma unidade monetária grega, tá? Que um dracma era mais ou menos o preço de uma ovelha. E a unidade monetária mais longeva da história da humanidade. Ela chegou a ser usada até 2002 na Grécia, quando entrou o euro. Então é uma coisa que tem praticamente, aí, certamente, ainda mais de 3.000 anos de uso. Então essa mulher, né, ela acendeu a candeia, varreu a casa até encontrar a dracma perdida. E tendo ela achado, ela reúne suas amigas e vizinhos e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele emenda de novo, ele continua. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Esse pai, o patriarca, ele repartiu os seus haveres entre eles, esse filho mais moço e o filho mais velho, né? E esse jovem, ele foi embora. Ele foi embora para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, ele esbanjou. Então, o filho pródigo é o filho esbanjador, né? Então ele perdeu tudo. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela região onde ele estava numa grande fome, ele passou necessidades. E ele foi trabalhar para uma pessoa daquela região, né? E o serviço que ele tinha, né, era alimentar porcos. E para os judeus que não comiam carne suína, né, isso era como descer o fundo do poço, era muito degradante isso. E ele queria se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso eles lhe davam. Então ele passava fome. Então ele caiu em si e falou: poxa vida, quantos operários do meu pai têm toda a comida que eles necessitam e eu estou aqui morrendo de fome nessa terra distante, né? Eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. E assim ele fez. Então ele de retorno, em vez de retorno, o pai o viu lá de longe e teve compaixão dele, e saiu correndo e abraçou-o e beijou. E disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestido, dai-lhe um anel e sandália para os pés, trazei um novilho cevado e matai. Comamos e regozijemos, porque esse meu filho era morto e agora se achou. E começaram a se regozijar. Nisso, o filho mais velho, que não estava naquele momento ali, estava no campo, quando voltou, viu aquela algazarra e perguntou: o que está acontecendo aqui? Perguntou para um servo. Esse lhe respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não quis entrar na casa. Aí o pai foi até ele, né? Falou: filho, vem para casa, né? Teu irmão chegou. Mas ele falou: não, meu pai, eu não vou, porque eu lhe sirvo há tantos anos que jamais transgredi uma ordem tua. E esse filho que gastou todos os teus bens, né? Agora, quando ele retorna, você lhe dá o novilho cevado. Aí o pai falou com ele: você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. Entretanto, cumpre, regozijemo-nos, alegremo-nos, porque o teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, esse texto ele destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia às diferentes necessidades evolutivas dos seus filhos, representados por 2 irmãos, um pródigo e outro egoísta. A parábola reflete, igualmente, a utilização do livre-arbítrio, a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução do espírito. A simples leitura da parábola, percebemos que aquele pai é Deus e seus 2 filhos
representa os homens, todos nós homens, pecadores de todos os matizes. Então nós temos a figura do pai, a figura do filho pródigo, a figura do filho que ficou em casa, ele também se refere ao servo. Né? Então o pai, aqui que seria Deus, né? Essa parábola vem ensinar uma nova imagem de Deus. O propósito de Jesus, ao acrescentar o amor e a caridade às leis, é que entendêssemos Deus como um pai de amor, tirando-lhe aquele ar austero e distante, tão necessário aos tempos de Moisés. O filho pródigo falou, você lembra que ele falou: pai, dá-me a parte dos bens que me tocam, a herança, a propriedade. Né? Isso significava, né, querer a morte do pai, porque você só pode herdar alguma coisa depois da morte do pai. Né? Mas o pai, mesmo assim, atendendo ao livre-arbítrio do filho, né? Ele assim o fez. Né? Então, pedir isso significava romper os elos com a casa do pai, ou seja, romper os elos que o uniam a Deus. Vocês viram que Deus, o pai, né, ele não interferiu no livre-arbítrio do filho. Ele nunca faz isso. Né? Ele pegou seus bens, foi, se dissipou, passou muitas necessidades, sofreu e desceu ao fundo do poço. Como eu falei, né, cuidar de porcos é uma atividade muito degradante para o judeu daquela época, né? A ponto de querer se alimentar de alfarrobas. Né? A gente fala aqui de alfarrobas, a gente às vezes imagina aqui, né, que é uma coisa que não é muito legal, né? Mas a alfarroba era uma fruta de uma árvore nativa daquela região do Mediterrâneo, né? E era um fruto de alto valor proteico. Né? E hoje ela é usada como substituto do chocolate. Então, os porcos eram alimentados com alfarrobas. Isso para não disputar comida com os demais habitantes, né? Uma vez que veio uma seca naquela região. Né? Então, as alfarrobas eram frutas de alto valor proteico. Né? Então, numa análise superficial do texto, a gente sugere que o jovem enfrentou sérias privações, todas de ordem material. Dissipou os bens herdados e, para sobreviver, precisou trabalhar. É óbvio que a parábola oculta ensinamentos transcendentais sobre o véu do simbolismo, que eram as alegorias que Jesus sempre fazia. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento do justo, do bem e do mal. No auge do seu sofrimento, ele caiu em si. Então, quando a dor nos visita, não é para nos fazer sofrer, não é para pagarmos pelos erros cometidos, é para resgatarmos, é expiarmos. Ou seja, ela vem no sentido de nos alertar para retornar à casa do Pai, para reatar os laços com a casa do Pai, para reatar os laços de amor com o nosso Pai. Não é para pagar pelos erros, não é para fazer de sofrer, mas é um aviso para ela. É necessário você se reatar, se religar com a casa do Pai. E vocês viram que quando o filho estava voltando, o pai correu até ele, né? E não pediu explicações para o filho. Isso é bastante interessante, né? Mas muitas vezes a gente acha que os filhos pródigos, né, são aqueles que só dissipam bens materiais, né? Mas isso não é verdade, né? Nós estamos vendo aqui muitos filhos pródigos, né? Perdulários, né? De inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões que foram aqui um ano. Né? Isso está muito como hoje as famosas fake news. Né? Nós estamos vendo aqui que nós estamos dissipando muitos valores, né? Muitos artistas preciosos que fazem cada obra horrorosa, né? Em vez de estar usando sua imaginação para o engrandecimento da humanidade. Mas vamos voltar aqui naquele trecho que o pai avista o filho. Né?
Vocês viram que o pai correu, não pediu explicações, né? Não pediu explicações. Então, Jesus aqui quer dizer que nada deve se interpor entre a relação do pai e seus filhos. Então, não há necessidade de intermediários para a reconciliação com Deus. E isso André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele falou que nós vivemos um universo em que o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa de todo sábio, nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes nos oceanos. Ou seja, Deus nos envolve a todo momento. Então eu acho que aquele que ficou em casa, né? Aquele filho que ficou em casa não entendia nada disso. Tá? E ao perceber, né, que essas festividades estavam acontecendo, ele ficou muito, muito chateado. Né? Então esse filho representa uma parcela muito significativa da humanidade. Trata-se das pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também sem generosidade. Elas se esmeram em cumprir regras, em fazer o que parece correto, tá? Em termos sociais e pessoais. Essas pessoas, em sua severidade, não entendem o essencial das leis divinas. Essas leis não existem para cercear todos os passos das criaturas. Elas são um roteiro de liberdade e felicidade, uma vida digna e profícua. É resultado da internalização dos códigos divinos. Mas essa internalização é incompatível com um coração rancoroso e receptivo. A gente viu aqui na página de abertura, que é a lição anterior a essa de Lucas, né? A gente vê muita gente se diz discípulo, né? Mas realmente não pratica os ensinamentos de Jesus. Né? E nós temos uma passagem muito interessante no Pão Nosso, né? É a lição 157, que ele fala dos filhos egoístas. Eu recomendo que vocês leiam, né? Que é muito, muito interessante, né? E também, finalizando aqui, nós temos aqui o caminho, verdade e vida, na lição 125, Emmanuel também fala sobre filhos e servos. Né? E servo é aquele que é remunerado para fazer alguma coisa. E os filhos não, os filhos sempre estão na casa do Pai. Né? Então não é nem ser discípulo, nem ser servo. Nós temos que ser filhos de Deus, né? Estar sempre conectados na casa do Pai. Né? Então, na doutrina espírita, a parábola do filho pródigo representa a misericórdia divina diante dos nossos equívocos praticados na senda da nossa evolução espiritual. Jesus censura a ingratidão filial, a luxúria, a falta de administração dos bens materiais, o ciúme e a ausência de compaixão. Jesus ressalta também que não é crime que não possa ser perdoado e redimido. Ensina ainda que não se alcança uma perfeição espiritual se não se tiver amor ao seu próximo, arrependimento diante dos erros praticados, humildade para reconhecer os equívocos e coragem para recomeçar e reatar os laços com a casa do Pai. Bom, meus amigos, então essa era a lição do dia de hoje aí, o filho pródigo, né? Muito interessante, considerado o Evangelho dentro do Evangelho, e tem muitas e muitas lições que a gente pode tirar dela aqui. Mas então, partindo para o encerramento, né, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, né, e agradecer por essa oportunidade que estamos tendo aqui nesse momento, da continuação da divulgação da nossa doutrina, mesmo nesse período de afastamento e distanciamento social que estamos vivendo. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê orientação, que nos dê paciência para podermos passar por esse transtorno sem maiores consequências, né? E vamos agradecer ao Senhor Jesus, também essas pessoas aqui do nosso centro que tornam isso possível, né? O Feijolo, sua esposa Estela, o Iago e o Alex, né? Nós estamos aqui, toda essa técnica aqui que nós estamos utilizando foi montada por eles, para que nós consigamos continuar divulgando a nossa doutrina. Queridos amigos espirituais, agradecemos mais uma vez vossa participação aqui conosco e te pedimos, Senhor Jesus, que nos dê perseverança para continuarmos esse trabalho, mesmo
tá? Nesse período de quarentena. Amigos espirituais que nos cercam, queremos então pedir a vossa permissão para dar por encerrado o culto do dia de hoje, contando também com a permissão de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Boa noite a todos.